Olá, aluno, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. Esse guia foi publicado em 2019 pelo Ministério da Saúde e desde então as provas de residência têm cobrado conhecimentos, recomendações específicas desse guia. Então é importante que você saiba aí as principais recomendações. Eu fiz um compilado dessa aula do que eu acredito que seja mais interessante de você saber para essa prova. Esse guia ele foi publicado com diretrizes e valores alinhados aí ao Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi divulgado aí em 2014, se eu não me engano. Então, o guia, esse guia para menores de 2 anos está bem alinhado aí com os valores, os princípios que a gente tem aí com o Guia Alimentar para a População Brasileira em geral. Então, aqui a gente tem esse público mais específico, que são recomendações para as crianças menores de 2 anos, que a gente tem que ter uma atenção especial, porque é uma fase de vida aí super importante que a gente tem que investir. A nutrição aí faz parte desse crescimento adequado, desenvolvimento adequado da criança e principalmente para a gente estar desenvolvendo hábitos alimentares saudáveis ao longo da vida. Então esse guia, ele é utilizado não só para profissionais de saúde, mas também para a comunidade de modo geral. Então ele é bem didático, traz aí recomendações por fases de vida. Então a gente vai começar conversando sobre crianças aí de 0 a 6 meses, que é a primeira fase de vida e primeira nutrição que a criança está recebendo. Então o guia ele traz muito enfaticamente sobre a importância do aleitamento materno ser exclusivo por um período de 6 meses. A gente já tem uma aula sobre amamentação, sobre aleitamento materno, que traz isso mais específico para vocês, então não vou entrar nesse assunto nessa aula. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, consulta a aula que a gente já tem disponível aí sobre a amamentação, aleitamento materno. Uma coisa que eu gostaria de frisar em relação a esse documento é que ele traz aí orientações em relação à ordenha de leite materno, que é super interessante que você saiba aí os tempos de validade desse leite, porque isso pode aí ser um assunto de prova para vocês. Bom, em que situações que a gente vai fazer a ordenha do leite materno, como tem aqui? Às vezes, por algum momento, a mãe precisa se ausentar, vai ficar um pouco longe da criança por um período e aí já faz a ordenha para conseguir alimentar a criança nessa ausência, ou em casos que a mãe inicia o trabalho antes do período de 6 meses, que é o recomendado, né, de ser utilizado o leite materno de forma exclusiva. Lembrando que forma exclusiva quer dizer somente leite materno, não precisa água, chazinho, nada nesse sentido, só o leite materno tem tudo que a criança precisa até 6 meses de vida. Então, às vezes a mãe ela precisa retornar ao trabalho antes desse período e aí a gente indica então que se faça a ordenha para conseguir alimentar essa criança nesses períodos de ausência. E existem alguns cuidados, claro, em relação à ordenha do leite materno. Primeira recomendação que traz nesse documento, então lá fala sobre o aleitamento materno, os benefícios que a gente já estudou e fala sobre os cuidados em relação, passo a passo mesmo, dos cuidados em relação à ordenha do leite materno. Então, primeiro, em relação ao frasco. Então, o frasco precisa ser de vidro com tampa plástica, tá? Tampa de alumínio não pode. Então, o frasquinho tem que ser de vidro e a tampinha plástica. Outro cuidado, é claro, né? A higienização das mãos, tirar todos os adornos, utilizar toucas ou gorros ou lenços para prender o cabelo, utilizar máscaras também é interessante, e fazer massagem das mamas e ordenha. Então lá tem todo o passo a passo em relação à massagem, ordenha, posição da pega, enfim, acho que a gente não precisa entrar em tantos detalhes levando em consideração para a prova, né, para a questão, mas se você trabalha aí com crianças na prática clínica, é interessante que você veja aí mais detalhadamente esse assunto. Em relação aos tempos de validade desse leite materno, quando ele está no congelador, a validade é de 15 dias, quando ele está na geladeira é de 12 horas. E se esse leite ele foi destinado a uma doação, então a gente tem campanhas do Ministério da Saúde que fomenta aí a doação para crianças que estão internadas na UTI neonatal. Então, para esse fim, o leite materno ele deve ser armazenado no congelador até 10 dias e ele ser disponibilizado para a rede aí de apoio que faz a coleta desse leite materno na casa dessas mulheres. Então, fazer esse contato com essa rede quando o leite estiver aí em até 10 dias de validade. Porque a gente tem 15 dias
de validade com ele, com 5 dias de validade aí após isso, para fazer todo o processamento desse leite, para assim disponibilizar a criança. Em relação à etiqueta, é importante que todo frasco tenha que ter etiqueta com a data, a primeira data de coleta ali que foi utilizado, que foi armazenado aquele leite, tá? Então, essas são informações passo a passo importantes a você saber. Uma coisa também que já vi questão em prova, e a gente vai ver isso aqui na aula, é que uma vez que o leite ele é congelado, ele não pode ser, uma vez que o leite é descongelado, ele não pode ser recongelado. Então, o leite materno tá ali, tem uma validade de 15 dias no congelador. Eu descongelei esse leite, ele a partir de agora está na geladeira para ser utilizado para criança. Esse leite ele tem validade de 12 horas e a gente não pode voltar ele para o congelador, tá? E em relação à forma de administração para criança, a temperatura, tem que fazer esse degelo, né? Descongelar esse leite materno em banho-maria com fogo desligado. Não pode aquecer, não pode ferver o leite, nem usar micro-ondas, tá? Então, o ideal é que seja em banho-maria, com fogo desligado, a água tá ali morninha e vai fazendo o descongelamento, ele vai fazendo aí esse processo de forma natural, tá bom? E aí a gente inicia então nos detalhes em relação à alimentação das crianças a partir de 6 meses, que é quando se inicia a introdução alimentar. E aqui tem várias informações importantes, alguns detalhezinhos importantes que você precisa saber aí para você não confundir na sua prova. Então, o leite materno, né, a partir de 6 meses, além do leite materno, ou seja, a gente inicia a alimentação complementar e mantém o aleitamento materno por 2 anos ou mais, segundo a recomendação do Ministério da Saúde. Outros alimentos devem fazer parte aí das refeições das crianças. Então, para que a família possa proporcionar uma alimentação variada, equilibrada e saborosa e respeitar as suas tradições, o primeiro passo é conhecer esses novos alimentos. Então, é uma fase de descoberta da criança. Então, oferecer vários alimentos, ter uma gama aí diferente, forma de preparo diferente, é importante para aí aumentar esse repertório de aceitação da criança. Então, para que a criança goste aí de uma variedade de alimentos, é importante apresentar a ela uma maior diversidade de alimentos saudáveis. E como eu falei para vocês, o guia, ele tá muito casado aí com os princípios e valores do Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, naquele guia, ele traz ali a classificação dos alimentos de acordo com a sua forma de preparo. Então, a gente tem os alimentos in natura, minimamente processados e ultraprocessados. Então, a gente traz esse conhecimento das classificações dos grupos alimentares para a realidade das crianças também, tá? Então, a recomendação aí para esse público é que alimentos in natura e minimamente processados devem ser a base da alimentação das crianças e não só delas, mas de toda a família. Alimentos processados eu posso utilizar para criança? Então, se cair lá na sua prova que pode ser destinado a alimentos processados, a gente tem uma recomendação para isso. Deve ser consumido em pequenas quantidades, e alguns alimentos só podem fazer parte aí da refeição dessas crianças, que são pães feitos com farinha de trigo refinada ou integral, leveduras, água e sal e queijos, tá? Então são esses os tipos de alimentos que podem incluir aí na alimentação das crianças quando a gente fala de alimentos processados. Ultraprocessados eu tenho recomendação para utilizar para as crianças? Não, tá? Então eles não devem ser oferecidos para a criança. Então cuidado aí se tiver algum peguinha para você em relação a esses grupos alimentares. E aí, a gente inicia então, de fato, o que eu vou oferecer para essas crianças de 6 meses, né? Ela completou 6 meses, qual que é a recomendação, então, para essas crianças? Então, o leite materno, como eu já falei para vocês, devem continuarem até 2 anos ou mais. Não precisa ser oferecido leite de vaca ou fórmula infantil. Então, a gente mantém o aleitamento materno em livre demanda, mas a gente inicia, então, as comidas sólidas aí para justamente dar esse aporte nutricional para a criança. Então, nessa idade, então, é importante que você saiba a quantidade de refeições por idade. Então, em 6 meses, o que a gente vai oferecer? 3 refeições. Não existe aí, em relação a quais tipos de alimento, quais tipos de refeições devem ser iniciadas. Não, essa regra não é congelada, digamos assim. Então, a gente pode iniciar, por exemplo, um almoço ou um jantar e 2 lanches. A gente pode iniciar almoço e jantar e um lanche. Então, não tem uma regra fixa em relação a isso. O importante é que, no período
período de 6 meses da criança, né, de 6 até o 7º mês, ela esteja comendo 3 refeições, tá? Então, existe uma progressão aí de início das refeições, mas o importante é que até o 7º mês completos aí a gente tenha iniciado as 3 refeições. Os alimentos têm que ser separadinhos e bem amassados, tá? Então isso é uma informação importante. Então a criança precisa ter essa visualização do pratinho dela todo separado, com as cores separadinhas. Não pode misturar tudo, peneirar, liquidificar e peneirar esse alimento, porque a criança ela precisa entender o que é cada alimento, o que é cada cor ali característico do alimento. Tá? Isso é importante aí para a formação de hábitos, para a formação do paladar da criança. Em relação à consistência, pode ser em pedaços pequenos, desfiados ou picados. Em relação aos crus, podem ser oferecidos de forma amassada ou raspada. E aí a criança completou 7 meses, o que vai mudar na dieta da criança? Do 7º ao 8º mês, a gente vai então iniciar com 4 refeições. Então, de 6 a 7, a gente tem 3 refeições, de 7 meses aí até 8 meses. Na verdade, até 1 ano de idade, a gente vai estar com 4 refeições aí para a criança. O que vai mudar vai ser também em relação à consistência. Então, de 7 a 8 meses, a gente vai estar utilizando de 4 refeições, podendo ser um almoço e um jantar e 2 lanches, e manter aí esse aleitamento materno. E aí o que vai mudar é justamente a progressão dessa consistência, oferecendo alimentos menos amassados, com pedaços maiores, tendo em vista aí chegar a alimentação na mesma textura da família. E as crianças maiores, aí de 9 meses até 12 meses, antes de completar 1 ano, o ideal é que ela já esteja aí com a consistência da família, não precisa ser mais tão amassadinho, tão raspado, mas a proteína sim pode ser desfiada, pode ser em pedacinhos menores, né? Então a diferença aqui entre crianças de 7 a 8 meses e crianças de 9 a 11 meses é a textura da comida, a consistência da comida, tá? E não a quantidade, a gente mantém aí as 4 refeições para essas 2 faixas etárias. E aí uma coisa que é importante também em relação às crianças de 1 a 2 anos, então completei 1 ano, o que vai mudar? Em relação ao período passado, que é o slide passado, a gente vai aumentar 1 refeição, então seriam 5 refeições, mantendo sempre o aleitamento materno. Então aqui seria café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. E aí, geralmente as crianças reduzem o apetite, isso em detrimento à redução da velocidade de ganho de peso. Então as crianças até 1 ano, elas têm um estirão, né? Então elas ganham muito peso e a velocidade de crescimento delas é muito maior. Então, de 1 ano a 2, essa velocidade ela reduz, ela ganha menos peso proporcionalmente. Então, consequentemente, ela vai ter menos apetite também. Então, isso é esperado para essa faixa etária. E aí, eu trouxe para vocês alguns alimentos que são colocados nesse guia. Coloquei aqui alguns deles que pode colocar na sua prova, tipo exemplos de alimentos que podem ser utilizados para crianças aí menor de 1 ano, por exemplo. E aí coloquei aqui para a gente discutir 1 a 1, para você saber se pode ser utilizado ou não pode ser utilizado para criança, para você. Às vezes eles gostam de colocar aquelas questões com vários alimentos e aí você não vai olhar, analisando 1 a 1, você vai conseguir julgar ali se ele pode ser utilizado para as crianças ou não. Então, primeiro, pipoca. A criança pode comer pipoca? Qual que é a questão da pipoca? A pipoca, o derivado dela é milho. O milho em si, né, não tem nenhum problema, né, não tem nenhuma questão em relação a esse grupo, a esse alimento dentro do grupo alimentar que a gente conhece. A grande questão de a gente oferecer pipoca à criança é a questão da textura, tá? Ela é mais durinha, então a criança pode ter um engasgo. Então, tendo essa preocupação em relação à consistência desse alimento, a gente contraindica para crianças menores de 2 anos. Então, anota aí para você não se perder. Pipoca não pode ser utilizada para crianças menores de 2 anos, tendo esse cuidado aí em relação à textura do alimento. Glúten, pode utilizar glúten para criança? Tem alguma restrição? Também não tem restrição em relação ao glúten. A criança pode sim utilizar, se ela não tiver nenhuma alergia, claro, não tiver nenhuma intolerância ao glúten, não tem nenhum problema a gente utilizar o glúten para as crianças, tá? Então, a gente não tem a ideia de que, vou restringir para evitar uma alergia, uma intolerância, alguma reação, não existe isso. A gente pode sim, desde que ela não tenha já diagnosticado não tem nenhuma reação, não teve nenhum desconforto em relação a esse alimento, não tem nenhum problema a criança utilizar. Então, glúten aqui pode, a pipoca aqui não, por enquanto.
Adoçantes, eu posso utilizar adoçantes para as crianças? Esse guia traz essa recomendação que não pode utilizar adoçantes para as crianças, tá? Então a gente tem que priorizar adoçar aquelas preparações com o açúcar do próprio alimento. Vai fazer um bolinho para as crianças maiores, por exemplo, né? Vai utilizar aí como forma de adocicar esse bolo de forma natural, né? Com as frutas de forma natural, mas não tá utilizando de adoçantes para o seu uso, tá? Então a gente não indica aí adoçantes para esse público. Sucos. Os sucos também tem uma página ali que fala só sobre sucos dentro desse documento, tá? Então, no caso dos sucos, qual que é a questão? A gente tem aí uma recomendação até 1 ano e outra recomendação acima de 1 ano. Então, até 1 ano de idade é contraindicado o uso de sucos, tá? De todos, mas é um suco natural, não é indicado para criança por alguns motivos. Então, um deles, por exemplo, é que quando a gente faz o suco, né, da fruta mesmo, que seja natural, a gente vai utilizar muito mais frutas para conseguir um copo ou meio copo de suco do que a criança conseguiria comer se ela comesse a fruta in natura. Então, às vezes você faz, não sei, com 2, 3 laranjas para fazer um copo de suco, a criança não tem capacidade. Se você der as 3 laranjas para a criança, ela não vai conseguir comer, correto? Então, tem essa questão em relação à composição e quando a gente faz esse suco, né, processa ele, a gente perde muito das fibras dessa fruta e o que aumenta aí o índice glicêmico dessa bebida e a criança também não consegue metabolizar ainda essa grande quantidade de açúcares ali presente no suco, mesmo sendo natural. Uma outra questão é que a gente colocando líquidos na dieta da criança, ela tende a aceitar menos os sólidos por questão de capacidade gástrica mesmo. Então a gente tem que priorizar os alimentos sólidos em detrimento a essas bebidas. A gente deve utilizar água? Sim, mas águas nos intervalos, a gente não vai tá atrapalhando aí essa saciedade da criança, tá? Então tem que ter muito cuidado em relação ao uso de sucos. Então não pode até 1 ano. Completou 1 ano, a gente tem que tentar manter essa ideia de manter a criança em relação à hidratação com água, evitar sucos, mas existe sim uma recomendação de suco acima de 1 ano, que é em cerca de 120 a 140 ml por dia, não por refeição, tá? Então, a gente tem que fazer um esquema de dieta aí, um cardápio para essa criança, utilizando aí apenas 120 a 140 ml por dia, tá? Então, sucos aí até 1 ano não é recomendado, acima de 1 ano a gente tem essa recomendação. Café, eu posso utilizar para crianças? Também não pode, tá? Crianças menores de 2 anos é contraindicado utilizar o café. Tá? Então, por que a gente tem essa restrição? A bebida o café é um estimulante e aí a gente pode ter alterações aí no desenvolvimento, principalmente do desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, a gente tem uma interferência aí com a presença da cafeína no organismo da criança que pode atrapalhar aí o seu desenvolvimento, pode ter algum déficit cognitivo. Então, é importante que a gente restrinja essa bebida para essas crianças aí até 2 anos. Chás, eu posso utilizar? Sim, aí sim a gente pode estar utilizando de chás aí para as crianças. Nesse guia traz essa recomendação que você pode estar utilizando chás para as crianças aí menores de 2 anos. E a água? Eu preciso utilizar água para as crianças? Lembrando que de 0 a 6 meses, se a criança está em aleitamento materno, a gente não precisa utilizar água. Se a criança está utilizando de fórmula infantil, nesse guia traz que a recomendação não precisa utilizar água, porque a própria água que faz a diluição da fórmula infantil hidrata essa criança, tá? Então, quando a gente vai iniciar essa água? Quando iniciar a alimentação complementar. Então, a gente vai, sim, colocar água aí na dieta da criança, no cardápio da criança, nos intervalos aí das refeições. Outro alimento também que é falado, que é discutido nesse guia é sobre o sal, consumo de sal. Posso utilizar ou não posso? Então, existia uma recomendação que o sal só poderia ser incluído na dieta da criança a partir de 1 ano. Mas esse guia, ele trouxe aí a ideia de que a alimentação da criança tem que ser aí conforme a alimentação da família. E é claro que a gente precisa orientar essa família que o preparo da comida seja com pouco óleo, né, em pequena quantidade, temperos naturais e uma quantidade mínima de sal, tá? Então, se a família consegue chegar aí num cardápio aí da sua família com essas características, a gente pode sim ofertando sal para a criança em quantidades mínimas, tá? Reforçando isso.
E o açúcar, eu posso oferecer açúcar para as crianças? Isso também já vi em prova, eu trouxe essa questão para a gente discutir. O açúcar ele não deve ser utilizado para as crianças abaixo de 2 anos. E isso eu falo todos os tipos de açúcares, tá? Açúcar branco, açúcar cristal, açúcar de coco, açúcar demerara, mascavo. Nenhum tipo de açúcar é indicado ser utilizado às crianças. A gente só vai colocar o açúcar ali no cardápio das crianças acima de 2 anos. E isso vale também para preparações. Então, aqui, preparações que contêm açúcar na sua composição, como bolos, biscoitos e doces e geleias, não são indicados, tá? Então, fazer aí essas preparações de forma natural, utilizando os alimentos, os ingredientes aí de forma natural, sem adocicar com esses açúcares industrializados, tá? Então, açúcar não pode. E o mel, pessoal, a gente pode oferecer mel para criança? O mel, ele entra nessa categoria de açúcares, então entra nessa ideia aí de não recomendado para crianças menores de 2 anos açúcar de modo geral, inclusive o mel, tá? Então a gente também não deve adoçar preparações, fazer um bolo e colocar mel para adoçar, mesmo que seja um açúcar mais saudável, né, que tenha outros benefícios, a gente só vai utilizar a partir de 2 anos. E o leite de vaca, pessoal, o que vocês acham? O leite de vaca, na verdade, esse documento, quando ele foi publicado, ele gerou muita polêmica aí, porque existia uma recomendação pela Sociedade Brasileira de Pediatria que o leite de vaca só pode ser iniciado aí, inclusive em preparos para as crianças acima de 1 ano. Mas esse documento, a gente está trazendo a referência do Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos, que é o que é geralmente cobrado nas provas, tá? Então vamos focar nessa referência. Traz que a gente pode estar utilizando em algumas situações o leite de vaca para essas crianças menores de 1 ano. Então trouxe para vocês quais são essas situações. Então, primeiro, não é necessário a gente substituir o leite materno pelo leite de vaca, ou a fórmula infantil. Então, se a criança está em aleitamento materno ou está em fórmula infantil, né, na ausência do aleitamento materno, a gente vai estar utilizando a fórmula, a gente não precisa fazer a substituição por leite de vaca, não faria o menor sentido. A gente mantém aí, fomenta, incentiva o aleitamento materno, na impossibilidade do aleitamento materno, a alternativa mais viável aí, mais segura para a criança é o uso das fórmulas infantis. E aí ele trouxe esse trechinho, peguei exatamente o trecho do guia. Derivados do leite, como queijos e coalhadas, leite de vaca, podem ser utilizados como ingredientes em receitas feitas em casa desde os 6 meses de idade, tá? Então, traz aí essa recomendação que em preparações a gente pode estar oferecendo esse leite de seus derivados para as crianças aí a partir de 6 meses. Qual é a outra situação? Crianças não amamentadas. Então, se a criança não está sendo amamentada, a indicação é fórmula infantil. Mas existem algumas situações, principalmente em regiões aí que não se tem acesso a essas fórmulas infantis, a gente precisa alimentar a criança de alguma forma. Então, existe aí a recomendação para esse público, traz aí uma segurança maior, que é utilizar o leite de vaca modificado para crianças menores de 4 meses. Então, faça aí uma diluição desse leite de vaca para alimentar essas crianças aí. E é importante que essas crianças sejam, claro, acompanhadas, geralmente elas são suplementadas, porque o leite de vaca não consegue suprir as suas necessidades nutricionais. Então, precisa iniciar também suplementação se for utilizar desse método para alimentar a criança. Tá? Crianças que recebem fórmula infantil podem substituir a fórmula por leite de vaca a partir de 9 meses. Então, aqui é outra situação. Então, a gente tem uma criança que está usando fórmula infantil, não está em aleitamento materno. E aí, no cardápio da criança que iniciou a alimentação complementar, a gente mantém, né, o aleitamento materno em livre demanda. E aí, no caso das fórmulas infantis, a gente mantém a fórmula infantil, mas aí a criança completou 9 meses, aquelas que estão utilizando fórmula, a gente pode, então, estar iniciando leite de vaca. Se a criança está em aleitamento materno, não, aí já é outra, não entra nessa ideia aqui. A gente mantém o aleitamento materno em livre demanda, associado à alimentação complementar. E aí, nos casos, reforçando de uso de fórmula infantil unicamente, a gente, a partir de 9 meses, pode indicar o uso de leite de vaca, tá? Então, essa é a recomendação. Leites vegetais não têm indicações para serem utilizados, porque nutricionalmente falando, ele não vai agregar aí valor também ao aporte dessa criança.
Então, trouxe aqui um exemplo para a gente conseguir visualizar o cardápio dessas crianças e vocês conseguirem fixar aí o conhecimento, tá? Então, aqui, crianças que recebem leite de vaca de acordo com a faixa etária. Então, aos 4 meses, aquelas crianças que estão fazendo aquele leite de vaca, o uso de leite de vaca modificado, quando ela completar 4 meses, a gente não precisa mais fazer essa modificação, essa diluição, a gente vai estar utilizando o leite de vaca aí de forma integral, e aí nesses casos se inicia geralmente a introdução alimentar de forma precoce, mas isso é muito acompanhado, mas existe aí abrindo esse leque aí para a gente conseguir atender a população de modo geral. Então a gente inicia a alimentação complementar, então são 3 refeições, café, lanche da manhã, o almoço e aqui o lanche da tarde. E vocês podem perceber que todas as refeições têm o leite integral, que seria aí a mesma ideia de aleitamento materno, fórmula infantil aí ao longo do dia. E aí a criança completou 5 a 11 meses, aquelas, mais uma vez, que estão utilizando leite de vaca, tá? E não aleitamento materno nem fórmula infantil, a gente aumenta aí para 4 refeições ao dia e mantém esse leite aqui nos intervalos das refeições, tá? Durante aí ao longo do dia das crianças. E aí um cardápiozinho da criança aí de 1 a 2 anos, isso aqui vale não só para as crianças que recebem leite de vaca, mas aquelas que recebem fórmula infantil, também a gente vai transicionar aí para o leite de vaca, não tem nenhum problema, nenhuma restrição da gente estar oferecendo. Então aqui no cardápiozinho de crianças de 1 a 2 anos, a gente tem o café da manhã, o lanche da manhã, almoço, o lanche da tarde, jantar e a ceia, e são 5 refeições que a gente preconiza para esse público. No caso, levando em consideração esse cardápio aqui, no caso das crianças que estão sendo amamentadas, a gente vai estar utilizando desse aleitamento materno aqui no lugar do leite de vaca integral, tá? Então a gente vai estar utilizando a amamentação. Isso não quer dizer que a criança não pode comer leite e seus derivados. Pode sim, a partir de 1 ano, não tem nenhuma restrição, pode estar utilizando de leite e seus derivados durante o cardápio da criança, ao longo do cardápio da criança, mas é claro, a gente vai estar sempre colocando aí o aleitamento materno em livre demanda. Outros cuidados que trazem aí nesse guia alimentar é o uso de mamadeira. Então, se lá na sua prova cobrar que a criança pode livremente utilizar mamadeira, por exemplo, que não tem nenhuma alteração, sim, tem alteração e a gente não indica mamadeira. Como que a criança vai tomar água? Como que a criança vai tomar esses leites? A recomendação e indicação é que utilize em copinhos, tá? Então, pode utilizar em copinhos, não tem nenhum problema. Então, as crianças que estão em uso de mamadeira, elas podem ter aí alguma alteração em relação ao desenvolvimento da cavidade bucal da criança, e aquelas crianças que estão principalmente sendo amamentadas, pode ter aí uma confusão de bico do seio da mãe e o bico da mamadeira. E aí a criança tende a rejeitar o leite materno, a amamentação, porque o bico da mamadeira ele é mais flexível, o fluxo de leite ele sai num volume maior, então a criança acaba acostumando com a mamadeira que, digamos assim, é mais fácil para ela se alimentar. E aí ela tende a rejeitar o seio da mãe. Então a gente tá aí dando um passo contra a amamentação. Então por isso que é indicado aí, contraindicado na verdade, o uso de mamadeiras. Outra questão é sobre a saúde bucal. Então a partir do momento que começa a nascer dentinhos na boca da criança, a gente já precisa fazer essa higienização com escova de dente, com fio dental. Em relação à diversidade, é um fator importante aí para a gente estar fomentando e utilizando na dieta das crianças. Então eu trouxe aqui uma fotinha desse guia para vocês, que traz aí todos os grupos alimentares, um exemplo de um pratinho que pode ser de almoço ou de jantar. Então a gente tem aqui o grupo dos cereais, do feijão, legumes e verduras e as proteínas. Então o ideal é que sempre tenha uma variedade para evitar monotonia, não só em relação aos tipos de alimento, mas a questão de cores, de estimular o paladar da criança. Então é importante a gente estar utilizando aí dos vários grupos que a gente tem, A gente tem várias opções dentro de cada grupo. E em relação ao armazenamento, achei interessante trazer para vocês o tempo aí de armazenamento, que já vi algumas questões cobrando isso em relação a tempo e temperatura, em alguns casos. Então, o que se preconiza nesse guia? Se a gente vai estar armazenando esses alimentos em geladeiras. Carnes cruas a gente vai estar utilizando por até 3 dias, pescados cozidos 1 dia, carnes cruas temperadas 1 dia e demais carnes cozidas e comidas prontas 3 dias na geladeira.
No caso de congelador, que tem aí as geladeiras que tem uma porta e tem um congelador dentro, a gente tem um tempo aí das comidas serem armazenadas em até 10 dias. E no caso de freezer, né, naquelas geladeiras que tem 2 portas, as comidas podem ser armazenadas por até 30 dias e carnes cruas também por até 30 dias. Então são informações aí, são detalhes importantes para você saber aí durante a sua prova. Vamos resolver então algumas questões para a gente conseguir sintetizar aí esses conhecimentos relacionados ao guia alimentar para as crianças menores de 2 anos. Então, o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos apresenta recomendações e informações sobre a alimentação das crianças nos primeiros 2 anos de vida. Sobre esse guia, julgue os itens a seguir. Nos 2 primeiros anos de vida, então aqui trouxe a faixa etária, então está incluindo aí todas as crianças. Frutas e bebidas não devem ser adoçadas com nenhum tipo de açúcar. Branco, mascavo, cristal, demerara, açúcar de coco, xarope de milho, mel, melado ou rapadura. Também não devem ser oferecidos preparações caseiras que tenham açúcar como ingrediente, como bolos, biscoitos, doces e geleias. Agora ficou fácil a gente resolver essa questão. A alternativa correta. A gente viu lá durante a aula que açúcares não são indicados para as crianças menores de 2 anos. Não somente o açúcar, mas também esse açúcar adicionado a preparações. Para iniciar a introdução de alimentos, é necessário observar os sinais em que a criança está pronta para comer novos alimentos. E um dos sinais importantes para se definir a hora de iniciar é a presença dos primeiros dentes. Pessoal, na verdade, a gente tem alguns critérios para iniciar a alimentação complementar. E a criança ter dentinho aí não é um critério, então a alternativa está incorreta. A gente fala que existe aí sinais de prontidão da criança. Além, claro, de levar em consideração a questão da idade, que a gente recomenda aí o início da introdução alimentar a partir de 6 meses. Em alguns casos a gente faz isso de forma precoce, as crianças que estão utilizando de leite de vaca modificada, a gente faz isso de forma precoce, mas é importante que a criança tenha sinais de prontidão, para a gente iniciar essa alimentação de forma mais segura. Então, quais são esses sinais de prontidão? A criança tem que ter controle de tronco, ela tem que ter o tronco firme, então ela consegue ficar sentadinha, ela tem interesse em relação aos alimentos, então ela vai atrás, ela busca, ela tenta pegar da mão aí de quem está comendo, então ela fica olhando, ela presta atenção no momento das refeições. Então, são sinais que a criança apresenta que está pronta para iniciar essa introdução. Uma paciente de 4 anos de idade é levada à unidade de saúde pela avó paterna, a qual relata que a neta está apresentando diarreia há 2 dias, com pouca melhora. Não apresenta febre no momento do atendimento, a avaliação física percebe-se a presença de palidez palmar e conjuntiva ocular, atrofia papilar de língua e sinais de desidratação. Na avaliação antropométrica, utilizando-se as curvas abaixo, score Z menor que 2, na referência aí de estatura para a idade, e um desvio padrão abaixo aí com score Z menor que 1 no referencial peso para a idade. Acerca desse caso clínico, com base nos conhecimentos correlatados, julgue os itens a seguir. Para a alimentação da criança doente, o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos recomenda utilizar com mais frequência os alimentos de preferência da criança, mesmo que sejam ultraprocessados. Quando a gente está falando aí de uma criança doente, é claro que a gente vai estar sempre tentando otimizar o cardápio dessa criança para coisas que ela tenha uma maior facilidade, que ela goste mais, que chame mais a atenção das crianças, utilizar aí dos pratos lúdicos para incentivar, mas isso não quer dizer que a gente vai abrir mão das recomendações para a idade. Então, para as crianças não existe a recomendação de utilização de alimentos ultraprocessados. Então, essa questão está incorreta por esse detalhe. A gente vai, claro, utilizar de alimentos de maior preferência, mas não em relação a alimentos ultraprocessados. Não existe recomendação para esse público aí. Então, alternativa incorreta. Uma nutriz procura orientação nutricional, preocupada com o retorno do trabalho em breve, pois é autônoma e é a mãe de um bebê de 3 meses de idade. Segundo ela, o bebê é alimentado com aleitamento materno predominante, tendo a mãe introduzido água quando
água quando o dia está muito quente e chás quando o bebê apresenta cólicas, tá? Então, relembrando aí a nossa aula sobre a amamentação, sobre leite materno, a gente tem aí algumas classificações de leite materno, aleitamento materno exclusivo, predominante, que foi o que trouxe na questão. Então, predominante é quando a gente tem o aleitamento materno, mais aí água, chazinhos, que não é indicado, mas existe aí essa classificação. No caso em respeito desse caso clínico, tendo em vista os conhecimentos correlatados, julgue os itens a seguir. Para o retorno do trabalho, o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, que foi publicado em 2019, recomenda que a nutriz deve ser orientada a amamentar o bebê no peito quando estiver em casa e orientar a pessoa que vai cuidar dessa criança a utilizar de fórmula infantil se a quantidade de leite materno estocado não for suficiente. Bom, pessoal, nesse caso, que é na verdade um caso muito comum que a gente vê aí na nossa prática, no nosso dia a dia, é essa situação. Então, a mãe, ela geralmente retorna ao trabalho antes de completar os 6 meses de vida da criança e a recomendação é, quando estiver com a criança, a amamentação. Se a mãe conseguir fazer a ordenha com os cuidados que a gente conversou no início da aula, a pessoa que vai estar ali cuidando dessa criança vai utilizar do leite materno ordenhado e depois, se caso não for suficiente esse volume que foi ordenhado, a gente vai então partir para a fórmula infantil, que é o alimento mais adequado, é a forma de nutrição mais adequada e mais segura, que vai atender às recomendações dessa criança. Então a questão está correta. Voltando aqui para os nossos slides, a gente sim, no caso da quantidade de leite materno não for suficiente, a gente vai utilizar de fórmulas infantis. Então, alternativa correta. Ela deve ser orientada a realizar a ordenha do leite materno e estocá-lo em refrigeração para o consumo breve ou em congelamento por até 15 dias, sendo que o reaquecimento do leite de vaca deve ser feito em banho-maria ou em forno de micro-ondas, segundo as recomendações do Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos. Então, aqui tem informações certas e informações incorretas, tá? Então, em relação à ordenha do leite e a forma de armazenamento, o congelador a gente vai armazenar assim por 15 dias. Só para a gente relembrar, se tiver na geladeira, a validade seria de 12 horas, tá? Mas onde está errada a questão aqui? O reaquecimento desse leite deve ser feito em banho-maria. Até aqui tudo bem, mas a gente não utiliza forno de micro-ondas para estar fazendo o degelo desse leite e oferecendo para a criança. Então, o erro da questão está aí no micro-ondas. A gente não faz o uso para descongelar o leite materno. O Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos orienta sobre a retirada do leite materno e a forma de armazenamento para ser ofertado à criança enquanto a mãe estiver fora. Após cuidados de higiene, na hora da retirada do leite com os seus utensílios, por quanto tempo, no máximo, esse leite poderá ser armazenado no congelador ou freezer? Tá fácil, a gente já falou ao longo da aula, repetiu agora na questão anterior, gabarito que a alternativa é 15 dias, é o período que a gente vai estar utilizando. Relembrando, leite aí na geladeira 12 horas, aquele leite que vai ser utilizado para doação, a gente deve armazenar aí por um período de 10 dias. À luz do Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, elaborado pelo Ministério da Saúde, lançado em 2019, julgue os itens a seguir. Nos primeiros anos de vida, a variedade e a forma com que os alimentos são oferecidos influenciam a formação do paladar em relação da criança com alimentação. Exatamente, a gente tem sim essa interferência. Na verdade, é um dos principais motivos da gente estar objetivos da alimentação complementar. Está justamente fazendo aí a formação desse paladar, estabelecendo uma relação da criança com a alimentação, com a comida, tá? Então, nessa faixa etária é super importante que a gente tenha essa variedade aí na sua composição. O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, vocês podem perceber, pessoal, que todas as questões trazem a referência que a gente está trabalhando, que é o Guia Alimentar para as Crianças Menores de 2 anos. Então, você sabe que quando tiver lá na sua prova alguma questão, geralmente eles vão trazer essa referência para você saber o que seguir, como fazer essa indicação, essa orientação, como conseguir resolver as questões em base aí nas recomendações desse guia.
Traz recomendações e informações sobre como alimentar a criança para promover o seu crescimento e desenvolvimento e favorecer a saúde. O guia objetiva auxiliar nas dúvidas mais comuns e orientações práticas sobre a amamentação e a alimentação no começo da vida. Então, foi exatamente isso que a gente viu ao longo da aula, sobre os cuidados aí em relação à amamentação, não especificamente sobre a amamentação, porque a gente já tem uma aula sobre isso, mas em relação à ordem, armazenamento e alimentação das crianças aí acima de 6 meses, né? Introdução alimentar. Então, vamos analisar aqui essas três questões. Nos primeiros anos de vida, a variedade e a forma com que os alimentos são oferecidos influenciam a formação do paladar e a relação da criança com a alimentação. A gente acabou de ver isso na questão anterior. Justamente, exatamente essa frase que foi extraída aí do guia. Em regiões secas e quentes, é necessário oferecer água às crianças alimentadas somente com leite materno, pois auxilia na hidratação nesse período. Pessoal, mesmo em regiões quentes, tá? Independente da temperatura do local, a gente não indica aí a utilização de água, chazinho. Já escutei mãe falando, por exemplo, que dá água de coco para refrescar porque tá muito quente, tá? Então não tem essa recomendação. É aleitamento materno exclusivo por 6 meses, tá? Então não tem essa indicação pelo fato aí de estar em regiões mais quentes. A partir de 6 meses de idade, a criança precisa de mais nutrientes e outros alimentos devem ser oferecidos juntamente com leite materno. Nessa idade, a maioria das crianças é capaz de fazer os seus movimentos de mastigação, mesmo antes de surgirem seus primeiros dentes, demonstra interesse pelos alimentos e gosta de participar das refeições com as famílias, com os seus familiares. Então, é o que eu falei para vocês durante a aula, uma questão que a gente resolveu, que é sobre os sinais que a criança apresenta para iniciar a alimentação complementar. Não somente a idade, mas esses sinais, um dos sinais que foram apresentados nessa questão, né? Demonstrar interesse pela comida e querer participar ali das refeições com as famílias. E não necessariamente o nascimento ali de dentinhos é que vai ser um indicador para iniciar a alimentação dessas crianças. Nosso gabarito, então, alternativa B, né? Essa aqui é falsa e essa aqui verdadeira. Então, a gente encerra aí mais uma aula relacionada a esse público infantil. É um assunto que cai em prova, então desde que foi divulgado, como eu disse para vocês no início da aula, todas as provas caíram aí alguma questão sobre o guia alimentar para crianças menores de 2 anos. Então, recomendo que você saiba dessas recomendações para que você não erre na sua prova, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima!